Et voilà qui suffit. Vous êtes un très grand battleur. Les assiettes volent au-dessus de votre tête et jamais vous ne perdez l'équilibre, mais vous êtes un petit musicien. Votre palais est plus petit qu'une cabane. E votre public é moins qu'une personne. Estou muito contente porque temos aqui presente o nosso amigo, poeta, músico, o Wilson Pereira de Jesus. Agradecemos de coração por ter aceito o convite, que assumo, né, foi feito bem em cima da hora, mas como bem disse ele, essas coisas são boas quando são assim, porque torna mais humano. O Wilson é uma pessoa pela qual eu tenho uma grande admiração, conheço desde pequena, ouvi muita flauta tocada por ele, um exímio tocador de flauta. A gente até anunciou aí na divulgação que ele tocava violoncelo, mas ele prontamente me corrigiu, não, violoncelo não. Eu estou estudando piano e violino, mas toco flauta, ele toca muito bem flauta, se rolar a oportunidade, eu vou até pedir para ele dar uma tocadinha para a gente no final. Mas o meu convite para o Wilson, só para assim, ensejar, envolver vocês também nisso, foi muito motivada pela relação que eu de alguma forma via que o Wilson tem com a música. E eu acho que o filme de hoje tem muito a ver com isso, né? Eu acho que ele vai poder falar mais sobre isso na hora que a gente abrir a roda, mas eu passo a palavra para ele, para que ele se apresente também. É isso? Pode ser. Pode ser? Você prefere assim, Wilson? Bom, vocês decidem. Boa tarde, vocês decidem. Eu esqueci de falar também, professor, uma vasta experiência em educação, né, com ênfase em relação da matemática com a filosofia. Jogue duro, Wilson. Bom, a minha professora de música está aqui, viu? Nessa sala. Olha. É Lina Souza, minha vizinha. Bem-vinda. Bem-vinda, Lina. Tem uma colega minha aí de Uberlândia, Helenita, e uma colega que está também em Minas, Antoniela, que está aí também vendo vocês, vendo a nós. Bom, a minha relação com a música, Camille, como nós conversamos hoje de manhã, é uma relação que eu nunca tinha atinado para isso que você me falou, né? Que a minha relação com a música lhe chamou a atenção. Por isso você me convidou para participar dessa sala. E realmente a minha relação com a música é isso mesmo, e eu tenho enfatizado isso porque o meu grande prazer é o prazer de tocar o instrumento. E eu resumo minha relação com a música com essa frase de Caetano Veloso, que eu acho uma das frases mais belas que eu já ouvi, e eu nem sei se Caetano Veloso dá importância a essa frase que eu dou, né? Que é: como é bom poder tocar um instrumento. Isso é de uma beleza, isso é de uma autenticidade ímpar. Porque eu tocava flauta doce na década de 70 e nos meus momentos de solidão era a flauta doce que me safava. E uma flauta doce rachada, desafinada, que eu aprendi a tocar lá em Serrinha. E depois eu mudei para outros instrumentos, mas o prazer de tocar um instrumento é realmente muito bom. Agora, o prazer de tocar 2 dobra, tocar 3 triplica. Por isso que eu quero tocar muitos instrumentos. E foi bom você falar violoncelo, porque um projeto meu é, quando ficar rico, comprar um violoncelo. Eu acho muito bonito o violoncelo, muito. É minha próxima... se eu puder fazer esse estrago, eu vou fazer, tocar um violoncelo. Porque é muito bonito. E a gente já nasce com instrumento, né? Com 2, né? A voz, né? Instrumento e o corpo, que é um instrumento de percussão. Então a gente devia ter um 11º mandamento. Todo mundo tem que tocar um instrumento. Porque já nasce com o instrumento. E a gente não usa, né? E não tem instrumento superior à voz humana. Então eu acho isso muito, muito divino. Você tocou em 2 elementos aí, Wilson, só para a gente antecipar, para a gente voltar para a apresentação do filme, né?
apesar da gente não ter, você não ter tido tempo de assistir o filme, e eu falei para você que achava que isso não seria imprescindível, porque eu acho que a sua participação e sua colaboração ela vai chegar por causa dessa relação que eu falei que você tem com a música, mas você falou de dois elementos que participam diretamente da construção do filme, que é essa relação, essa diferença entre as habilidades para se tocar um instrumento e ser músico, né? E a participação de uma determinada solidão, né? Que esse músico que exige, né? Para desenvolver uma relação, digamos, mais sensível com esse universo da música. Então, você quer complementar alguma coisa para a gente? Tá, eu peço ao Wilson que a gente vai introduzir o filme, então a gente vai lançar alguns temas. Aí, antes da gente abrir para o público, você pode retomar, porque certamente você vai ser inspirado a falar alguma coisa, e depois a gente abre para a participação geral. O que é que você acha? Acho que travou. Travou, mas destravou já. Então, pronto. O filme é Todas as Manhãs do Mundo. É um filme de 1991. Sei que a maioria de vocês aí viu. Se alguém, porventura, não deu tempo de ver, está lá. Veja depois. Vai ter spoiler aqui. Mas é como a gente diz, né? Em nossas dinâmicas, o mais importante não é o que acontece no filme, é como acontece. Né? Claro que tem filmes que exigem, sim, manter em segredo ali a sua narrativa, a sua trama. Mas um filme como esse, sobretudo, é um filme muito mais sobre como as coisas acontecem, como ela é mostrada, como a música é traduzida na tela. É um filme de Alain Corneau, um diretor francês, que, diga-se, né? Acho que é importante dizer que ele tem uma formação musical sólida, esse diretor, tem uma carreira no cinema também sólida, morreu em 2010. Né? Fez vários filmes, foi ator também, mas é interessante destacar que ele teve uma formação musical. Um livro homônimo que dá origem ao filme. O filme é uma adaptação desse livro. O escritor é o Pascal Quignard. Ele escreveu esse livro, né, do autor. Ele escreveu esse livro, participou do roteiro e participou também de momentos da concepção, né, da filmagem e, sobretudo, dos diálogos. Né? Então, é um livro sobre a música, o poder da música, e que foi adaptado para o cinema. São duas linguagens aí, né, que traz a música, primeiro, na imaginação, nas imagens que o leitor cria ao ler, e depois as imagens já confeccionadas, traduzidas por um cineasta, né, na tela. São dois modos diferentes de tratar a questão da música. E um filme que resultou, creio que a maioria de vocês vai concordar, embora as opiniões aqui é sempre bom, né, a dinamismo, a divergência, mas creio que é um filme que deve ter feito pensar a maioria de vocês, sentir algo, porque é um filme bastante, muito bem realizado, tecnicamente, uma fotografia muito bonita. Eu vou introduzir aqui falando desse aspecto da fotografia. Né? Ele é muito inspirado nas pinturas de Georges de Latour. Georges de Latour, francês também, barroco. Os quadros dele, se vocês depois fizerem uma pesquisa, é fácil achar, a gente vê simplesmente reproduções cinematográficas nesse filme de telas e do estilo do pintor. Né? Luz de vela, claro escuro. Então o filme reflete muito também essa ideia do barroco. Não à toa, um dos personagens que o músico admira é um pintor que ele leva. Exatamente. Né, o aluno. Exatamente. Bom, a história é sobre Saint-Colombe. Saint-Colombe, um músico que tem uma história, né, um pouco controversa, também pouco conhecida, é real. O filme se baseia nessas personagens reais. Né? O Saint-Colombe, que acabou sendo mestre do Marin Marais, que é o papel do Gerard Depardieu, e do filho dele, o Guilherme Depardieu.
né, que morreu, inclusive, também morreu jovem, antes dos 40 anos. Ele morreu em 2008. Ficamos chocados, né, de uma pneumonia. E, enfim, o ator também, que faz o papel do Saint-Colombe, é o Marielle. É um ator francês também muito conhecido, vem do teatro. Ontem, dia 24, fez um ano exatamente da morte dele. Ele morreu em 2019. Então, nós estamos pegando um filme aí que já construiu a sua história, né, seus personagens, alguns deles já morreram, e é um filme que tem também essa dimensão trágica, enfim. Tudo isso é parte, né, de um filme que se introduz, constrói sua história no cenário do cinema. Uhum. Bom, vocês viram que o filme é sobre essa relação de um mestre, né, que tem uma vida austera, se retirou, depois de uma grande perda, né, a perda da esposa, ele se isola, né, vira um misantropo, e é convidado até pela corte para poder se tornar um músico do rei, fazer parte da corte do Luís XIV, né, o famoso Rei Sol. Se passa no final do século XVII, né? No século XVII, meados do século XVII, auge do período barroco, e ele se nega, né? Ele fala que ele tem uma autonomia completa, que ele só pertence a si mesmo. Vocês lembram dessa frase no filme? O filme tem umas frases bastante pontuais, né, bastante incisivas, na psicologização do personagem, na caracterização dele e na relação dele com a própria arte, com a própria música. Né? É muito forte como o personagem é construído. E o barroco está lá no filme de uma forma muito sutil. Porque a gente imagina o barroco, eu sempre digo que o barroco, Salvador, por exemplo, é uma cidade barroca, né? Nós estamos cercados do barroco, da atmosfera barroca, da história, né, da arquitetura barroca, sobretudo em nossa cidade, mas muitas vezes a gente não se aprofunda. E o que é o barroco, realmente? Será que se reflete só na arquitetura? Será que se reflete só nesse estilo rococó? A gente se acostumou a associar o barroco a algo exagerado. Na verdade, né? De forma superficial, ele é ensinado assim, né? Sem, digamos... Mas o barroco, ele tem um lugar muito especial assim, na história da arte. Na verdade, ele surge, ele emerge. Né? Eu estou falando isso porque eu estou associando aqui a um diretor de cinema, a obra de um diretor de cinema, que nós passamos 2 filmes dele no cinematógrafo no ano passado, que é Eugene Green. Eugene Green é um norte-americano, mas que escolheu se tornar francês. Né? Ele é um estudioso do barroco, e nós passamos 2 filmes dele que refletem o estilo barroco e refletem o pensamento sobre o barroco. Mas são 2 filmes belíssimos, dos diretores vivos, pessoalmente, é um diretor que eu mais tenho admiração. E nós passamos um filme dele chamado A Ponte das Artes, né? E um outro filme, esse filmado na França, e um outro filme filmado em Lisboa, que é um retrato sutil de Lisboa. E eu não posso deixar de ver, de alguma forma, ali, com todas as reservas, Salvador também. Porque existe uma arquitetura parecida, uma atmosfera que nos remete de alguma forma, afinal de contas, é nossa metrópole, nossa história colonizadora, né? Matriz de nossa língua. E ele chega a fazer, inclusive, a contextualização de que, em meio a tanta beleza, né, em termos arquitetônicos, as sujeiras também de Portugal, que também nos lembra muito Salvador. Sim. E ele faz um filme que tem a participação de fadistas tradicionais de Portugal. Os dramas são bonitos, os diálogos são tocantes, marcantes, inesquecíveis. A fotografia é muito cuidadosa. Inclusive, os filmes dele são posteriores a este que nós estamos falando, Todas as Manhãs do Mundo, que é o nosso tema. Mas eu percebi uma semelhança na fotografia entre os filmes de Eugene Green, sobretudo esses, A Religiosa Portuguesa, né, sobretudo A Religiosa Portuguesa, e esse filme Todas as Manhãs do Mundo. A Religiosa Portuguesa, se não me engano, é de 2009, é bem posterior. Né? Então, eu fui pesquisar. Falei, eu nunca vi Eugene Green se referir a esse filme propriamente. Realmente, eu não sei se ele tem uma referência direta a esse filme, apesar do diretor ser francês também, o Alain Corneau. A cena dos vitrais me lembrou muito. Mas o Georges de Latour, que inspira a fotografia desse filme Todas as Manhãs do Mundo,
é um tema muito próximo também de Eugene Green. E o diretor de fotografia de Eugene Green é obcecado simplesmente por Georges Delatour. Então, certamente, independente de ser uma referência direta entre um filme e o outro, e a obra do outro, a conexão é dada a partir da estética baseada na pintura, que é uma história riquíssima também, muito interessante, de como a pintura antecipa um pouco o cinema e de como o cinema é tributário em muito da pintura. Certamente. Né? O grande cinema, sobretudo. Então, é uma história que congrega essas linguagens artísticas e traz à tona essas dimensões da arte, né, de forma geral. Então, por isso que eu citei o Eugene Green, só para resumir uma frase que aparece no filme dele, na Ponte das Artes, sobre o Barroco. E ele resume um personagem, né, resume o conceito de Barroco na seguinte frase. Barroco é quando duas verdades convivem, né, no mesmo ser, na mesma consciência, sendo contraditórias uma com a outra. Né? Isso é interessante, porque o Barroco, quando ele emerge, né, no advento do protestantismo, a Igreja Católica perdendo espaço ali já no início da modernidade, o Barroco vem para atrair mais público, vem para encantar as pessoas a partir da arquitetura, da arte, e aí se desenvolve na música, na pintura, né? O Bach, Johann Sebastian Bach, é um grande nome que converge, né, toda a tradição barroca, o Monte Verde, né, e o próprio Saint-Colombe, francês. E a noção básica do barroco são esses contrastes mesmo, escuridão e clareza. Né? A gente vê isso nas catedrais, de como a luz é utilizada na arquitetura, né? Para simbolizar justamente a presença divina no homem, né? No ser humano. Né? O contraste entre o que há de nós de matéria e espírito. O barroco, essas contradições encarnadas em cada consciência, convivendo juntas na mesma consciência. Né? E eu acho que é aí que está o cerne, né, de alguma maneira, da narrativa do filme, quando ele coloca para se encontrar dois personagens ali que vão ser complementares, né, na história de vida do outro, mas que se apresentam exatamente, eles estão ali exatamente por isso. Sim. Porque o aluno, quando chega, como é Marin Maré, quando ele chega ali para se apresentar, o que ele quer com a música é ascender. Né? Ele quer ser reconhecido, ele quer glória, ele quer sucesso com aquilo. Enquanto a relação do músico, né, do Saint-Colombe, ele está com a música em outra dimensão. A música na vida dele cumpre um outro papel, tem um outro significado. E, de todo modo, todos os embates que ele tem, né, ele é um homem de muito poucas palavras. Ele é um homem que fala muito sobre a importância do silêncio. E hoje eu, inclusive, conversando com o Wilson rapidamente, falei para eles, assim, em uma das trocas nossas, falei para ele que muitas coisas que são ditas também através do silêncio, né? E dentro da música, pelo menos eu vejo assim, tem muitas grandes obras da música que sem o silêncio não tem como existir, né? Porque ele tem uma frase que ele fala na música que é, logo no início, aliás, o filme começa de uma forma belíssima, né? Muito. O rosto de... me ajuda aí. De Gerard Depardieu, muito em primeiro plano. O que está acontecendo aí? Nada. Num primeiro plano fechadíssimo, então a gente fica ali com aquele rosto, né? E só depois de um tempo que a gente vai entender aonde é que aquele rosto e onde é que aquele músico está inserido. E aí, enfim, ele fala muito do silêncio e ele explica para os músicos que eles precisam fazer a nota morrer. E aí vem todo um enredo, né?
e aí a gente vai acompanhar esse aprendizado, né, entre esse aluno e esse mestre, que é um aprendizado que vai além da gramática, né, digamos assim. E isso também me fez muito lembrar de Wilson, porque eu sei que o Wilson tem uma relação muito própria com a música, né? Não só pelas escolhas dos instrumentos, mas pela forma como eu vejo, pelo menos enquanto eu estive mais próxima dele, e como ele fazia uso desses instrumentos e como me parece que ele se relaciona com a música. Me parece que é uma busca mesmo espiritual através da música. E vai ser bom essa conexão, porque vamos entrar propriamente no filme, como o Mel já está entrando, e eu acho que o Wilson depois vai poder fazer essa conexão, até porque ele falou que a professora de música dele está aí. Tá. E o filme também é sobre a possibilidade do aprendizado da música. Né? Tem um pouco sobre isso, né, ao falar do que é a música para o personagem. Né? E como o Mel está dizendo, o Saint Lacombe era calado. Então o filme também é, sobretudo, a tese dele, de que a música diz o que não pode ser dito. A música diz o indizível. Então ele vive na solidão, uma solidão selvagem, né, como é colocado ali, em silêncio, né, no silêncio que o abriga. Ele constrói uma cabaninha para se isolar, ele esquece até das próprias filhas, embora as ame, né, ele declara isso, e vive em contenção afetiva, contenção, mas não deixa de ser barroco, porque não vamos esquecer a frase dele quando ele fala: eu vivo uma vida apaixonada. E ninguém entende. E que a filha e o Maham Mahé estranham. E apaixonada, você uma vida apaixonada? Como? E ele nem responde mais a isso. Ele vive essa vida apaixonada. Mais uma vez, um drama barroco, quando ele tem uma epifania depois da escuridão, depois que ele entra no lago e simula ali, ou emula ali, uma espécie de fim, de suicídio, de morte, de submersão completa, né? Ele entra no lago e sai. A partir dali ele tem a epifania musical, que inclusive alimenta a presença da esposa morta, né? Do espectro ali que ele passa a ver, né? Da esposa. Então é um filme cheio dessas contradições, né? Cheio. E no final ele diz isso, né? Quando o Maham Mahé volta, desiludido com a sua vida na corte, já teve lá a sua vida de opulência, fez sua escolha, né? Mas ele passa a sentir um vazio que é justamente o que mostra o primeiro plano sequência incrível, bonito, né, do filme. Né? Um plano sequência que é o rosto do Gerard Depardieu, que começa a chorar, né, e está tudo claro, e ele pede que se feche as cortinas e fique escuro. Esse plano sequência se demora, e a gente começa a entrar no olhar dele, tentar entender o que é que ele sente, e o que ele expressa é que ele teve um mestre, que ele disse que é um impostor, porque no fundo ele herdou a música daquele mestre, né? No final isso é revelado, e ele toca, e todo mundo fica em lágrimas, né? E ele vai contando como foi a relação com esse mestre, vai contando a sua vida, e ele, depois de viver na corte, depois de virar músico do rei, inclusive o filme traz músicas de Jean-Baptiste Lully, que é também um compositor real, que foi o compositor real da corte de Luís XIV. Quando ele morreu, foi substituído justamente pelo Maham Mahé, né? Na história real, né? Do contexto. Isso também é muito interessante, né? Sabemos que se trata de figuras reais. Figuras reais. Não se tem muitos dados sobre a história do Saint Lacombe, do Saint Colombe, desculpe, mas sabe-se que é mais ou menos aquilo ali. Né? Claro que algumas lacunas são criadas pelo autor do livro, que são depois transpostas para o filme, mas foi a partir, né, de informações que se tem da vida real dele, do Saint Colombe. Então ele chega e começa a se esconder de novo, lembra, na cabana, para poder ouvir o mestre, e ele chega e pede uma lição ao mestre: me dê uma última lição. E o mestre, percebendo que ele já entende o que é a dor, o que é o sofrimento, responde: me permita que eu lhe dê a primeira lição. E ele pergunta para que serve a música. E ele começa a dar respostas e mais respostas, e o Saint Colombe diz:
Não é isso. Não é isso. Ele chega a dizer para Deus. A gente faz música para Deus, para o amor. Quando ele fala para Deus, ele fala para Deus não, porque Deus fala. Então a música, ela não é nem para o silêncio. A música é para algo anterior ao próprio silêncio, anterior ao nascimento, à própria linguagem. Né? Isso para Santo Colombo, né? Para a relação que ele cria com a música. É uma relação, e o filme tem metáforas sobre isso muito interessantes, sobre a mudança de voz, né? que leva à tragédia na vida do Mahama Rê, porque ele chega para pedir para ele ensinar, lembra? Ele falou que perdeu o lugar no coral porque a voz dele mudou e ele foi jogado fora. Ele está muito ressentido com aquilo. O pai é sapateiro, ele não gosta dessa vida, do trabalho do pai, ele tem ambições. E a mudança de voz, essas etapas, né, de gerações, mudanças na vida, acabaram jogando ele fora, porque houve a mudança de voz. Então, isso é uma perda de uma infância, isso é perda de uma inocência que o Santo Colombo nota. Né? Por isso ele fala que a música é feita até para quando a gente ainda não fala. Para o indizível. Talvez exatamente para dizer que a música, inclusive, eu até acho que eu li coisas sobre o filme, eu até vi um trecho que falava sobre isso, que a música, quando ela está em alta performance, alta conta, ela não precisa de palavra. Ela é aquilo ali. Ela é para dizer o que as palavras nunca vão alcançar a dizer. Entendeu? Então, basicamente, né, o filme é sobre a música, a personagem central, né, o grande sujeito do filme é a própria música, que é expressa através, que é expressada através dos personagens, né, que encarnam a busca dessa música. Como o Santo Colombo, o misantropo, que sofre o luto, mas também a epifania, e que vê a si mesmo como alguém que vive uma vida apaixonada. Né? A gente mesmo estranha isso como espectador. E o outro é um cara mais jovem, né? Que é o Mahama Rê, e ele está em busca também da música, exime um tocador, e ele fala a frase repetidas vezes. Né? O Santo Colombo fala para ele, você tem talento, você toca um instrumento, mas você não é músico. Né? O que faz essa diferença? O que é que faz, então, um músico? O que é que faz, então, a música? Né? Se não é um exímio tocador, se não é o talento propriamente dito, senão o que é isso? E é isso que o Mahama Rê, na minha opinião, sentiu falta ao longo de sua vida de sucesso, né? Como grande tocador, como tocador da nobreza, do próprio rei, da corte, né? Mas ele volta à cabaninha para tentar, de novo, acessar alguma coisa que ele acha que não acessou, mas que aquele mestre tinha. Aquele mestre tinha e nunca ofereceu a ninguém, ia morrer com ele. Né? E o mestre aceita, enfim, o mestre aceita. É aquela frase, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Né? Aí inverte um pouco, porque o discípulo volta ao mestre lá, mas o mestre sempre esteve lá. Né? Sempre foi rude, uma pessoa muito difícil, né? Não só com todos, né? Com as filhas sofreram isso. Entra também o filme nessa tragédia de um suicídio da filha, uma perda também bastante dramática, e causada, né, pelo amor que ela sentia pelo Mahama Rê, né, que o abandona grávida. Então tem todas essas histórias que são meros, digamos assim, subterfúgios dramáticos para que a música aconteça. A música, sutilmente, o filme vai inserindo as concepções do Colombo, do Santo Colombo, até mesmo de como ele lida com a própria natureza. Quando ele sai diante do vento, lembra? E ele fala, ouça o vento, isso é piano e baixo. Depois ele ouve o pincel do pintor, né? O ruído do pincel do pintor. Ele leva o garoto fazendo xixi na neve, né? No mato. Quer dizer, tudo isso são ruídos que ele vai reinterpretando como música. Ouvido de música. Né? Diante da sua vida apaixonada diante da natureza. Né? Aliás, que lugar, né? Então, eu só queria fazer duas observações, e aí eu acho que a gente pode passar para o Wilson. Na verdade, são coisas muito bobas, mas para mim que tem surtido um efeito muito legal. Primeiro, claro que o momento que a gente está vivendo é
né, assim, difícil até de arranjar um adjetivo para dizer de tão ruim, de tão pesado que é. Mas o silêncio tem sido uma coisa muito boa, né? Poder sentir esse silêncio em plena Salvador tem ajudado muito a poder ouvir música, né? E a outra coisa eu esqueci. Aí a gente passa para o Wilson. Então, Wilson, você também, Mel lembrou, né? Pô, o Wilson podia participar dessa conversa. E para quem não conhece o Wilson, que já se apresentou, mas teve gente que chegou aí depois, é um grande poeta. Eu vou apresentar assim, o Wilson é mais do que isso, né? Como se não bastasse ser poeta e músico, ele é mais coisas. Professor, educador e tudo mais. Além do mais, é da área da matemática, né? Filosofia também. Também. Mas existe uma estreita relação, né, entre matemática, música. A poesia também tem sua origem na música. Né? Então, na verdade, é uma matriz comum aí. O Wilson vai poder falar sobre isso um pouco, porque ele incorpora isso, né? Ele vive assim. E eu conheci o Wilson, que a gente fez um filme chamado Era, um documentário Era, porque o Wilson fez parte desse grupo de poetas baianos. Fez parte, não, ele foi um dos fundadores. Um dos fundadores do grupo de poetas baianos, um grupo célebre já. Não à toa, o Wilson e o grupo, né, se correspondeu com Carlos Drummond de Andrade, ninguém menos, então, que leu a revista, né, a revista Era. Então, é um poeta, né? Então, sempre tem algo a dizer. Wilson, obrigado por vir, e você pode agora participar, e depois a gente vai abrir para a participação do público e trocar mais ideias. É sempre rico. E, Fabrício, eu vou pegar uns ganchos, né? O barroco é quando duas verdades contraditórias convivem na mesma pessoa. Então, não há nada mais barroco do que o humano, né? O humano é uma dualidade. No dia que a gente consegue essa síntese aí, tudo bem, né? Você falou sobre o silêncio aí, uma coisa que eu achei interessante. Entre todas as outras que vocês falaram, que agora está legal ouvir o silêncio. Agora, imagine ouvir o próprio silêncio. Imagine o quê? Imagine ouvir o próprio silêncio. Pois é. Isso me evocou. É que uma amiga minha falou que o neto dela estava meditando no mosteiro Zen e dizendo: vovó, eu estou aqui tentando ouvir meu próprio silêncio. Aí ele me evocou essa frase. Ouvir o próprio silêncio deve ser muito interessante. E a música, eu acho que nos conduz a isso. A coisa da música, realmente tem duas perguntas que eu faço muito no meu dia a dia, né? Sempre que eu tenho um espaço entre amigos. Eu digo, poxa, como é que no mundo desse tem música e como é que no mundo desse tem criança? Não dá para entender isso, porque é um mundo tão cheio de contradições e produz música que é algo que não tem como definir, né? Música realmente é algo que não dá para falar, né? E música em todas as suas manifestações, né? Desde a forma mais simples, desde a música do universo, né? Segundo o Platão, Pitágoras, e até essa música que a gente tem em todas as suas manifestações. E realmente isso é algo que nos intriga muito, né? Eu estou falando só de música, agora imagina se a gente junta as outras artes, né? Então aí fica mais intrigante, porque essa atividade criadora é realmente muito... É um momento de muita plenitude, né? Para os artistas e para quem usufrui de tudo isso, né? Porque além de você curtir a coisa, você induz outros a fazerem a mesma coisa, né? É um processo de iniciação que acontece com você e você contagia, né, outros a fazerem o mesmo processo. É como trilhar um caminho e induzir os outros a trilhar cada um o seu próprio caminho. Então a arte tem essa potencialidade. E meu estudar de música é um estudar anônimo, não tem nada de especial. Não sei porque Cambelli descobriu isso, mas meu estudo de música é um estudo anônimo, pacato, de um aposentado,
querendo ficar em paz consigo. Nada mais que isso. E, coincidentemente, a minha vizinha é professora de música. E isso ativou mais meu estudo de música, né? Reativou, né? E expandiu para outros instrumentos. Então, eu tenho essa sorte de ter. Eu não sei se eu estava pronto para os professores que eu tive, mas eles estavam muito prontos para mim. E eu tive dois professores de música, né? Foi o meu professor na Filarmônica, na década de 60, que me deu as primeiras lições de leitura musical, e depois a professora Helena, que foi professora de flauta. Antes dela, eu tive o irmão dela como professor de música também, de flauta doce, mas a Helena foi a professora de música que eu tive, Helena Rodrigues, que me marcou. E não foram muitas aulas, né? Foi em 86 que tive algumas aulas com ela, depois eu fui para Campinas e continuei lá, estudei também com outro irmão dela, na, na... aí já estudei flauta doce, porque eu tive que botar aparelho e não podia usar transversal, aí fiquei trabalhando com flauta doce com Carlos Rodrigues na Unicamp, a gente chegou a gravar umas músicas com um quarteto de flauta, que era muito legal aquela experiência. Então, eu tive poucos professores, mas que me marcaram muito, muito mesmo. E foi um aprendizado que eu continuei. E esse estudo de flauta eu cultivei na flauta doce, eu cultivei no Grupo Era, inicialmente. E depois só eu continuei estudando música. O pessoal desistiu, ficou mais todo mundo imerso na poesia. E eu fiquei mais imerso na música e agora estou cultivando música de verdade mesmo. Mas como uma prática para melhorar a minha formação, né? Mais nesse sentido. E, nesse sentido, os instrumentos têm um papel muito, muito, muito interessante, né? É um complemento da minha formação como pessoa. Por exemplo, poesia, para mim, é para me formar como ser humano. Não quero ser poeta, quero ser um humano que tem sensibilidade, que usufrui de tudo isso da poesia. Como música, eu também penso assim, eu quero a música para me transformar um ser humano autêntico, não para ser um músico. A gente já é música, né? Então não precisa buscar. É mais nesse sentido que pode ser que isso tenha sido o que motivou Camille para esse convite. Sem dúvida. Mas não mais que isso, viu? Ainda mais que você falou em silêncio, eu estou estudando o Zen budismo, então eu gosto mais do silêncio. Mas eu acho que é exatamente por isso, porque eu sempre vi você muito associado à música, porque eu sempre vi você tocar muita flauta, mas eu também sei que você é muito um homem do silêncio, né? Você consegue dizer muito no seu silêncio, né? E eu acho que isso é uma coisa, como você diz, é uma coisa que a gente vai buscando construir, né? Às vezes nem de uma forma dirigida, né? Mas buscando. Silenciou aqui. Para mim aqui também travou, mas eles Agora devem estar voltou. Voltou. eles vão voltar já já. Só um detalhe, viu, Camille? Camille? Acho que ela tá travada ainda, mas a gente está te ouvindo. Tá bom. Só um detalhe é que tudo isso que você disse que sou, eu não tenho nenhuma pretensão de dizer que sou. É o que eu busco, viu? Isso eu tenho clareza. Isso é sem modéstia nenhuma. É o que eu busco, não é o que eu sou. Quando eu for, aí vai ser silêncio mesmo. Wilson, provavelmente Camille não está te ouvindo. Eles devem ter caído, eles devem estar tentando retornar, aí não está te ouvindo. Mas a gente está te ouvindo bem, pode continuar falando. Não, era só isso mesmo, por enquanto. Vamos ver aí se voltam. Se os dois retornam. Para a gente começar a falar, abrir para que as pessoas também possam falar sobre o filme e sobre as suas impressões. Deixa eu ver se eles retornam. Deixa eu ver aqui se eles já estão. Se eu consigo falar.
Aí voltaram. Deixa eu reconfigurar aqui só o... Aí eu acho que agora a gente pode abrir, né? Vamos abrir. Deixa eu voltar a configuração aqui. O som de vocês está estranho. É que tá alto. Deixa eu abaixar aqui um pouco. Vê se melhorou. Não, continua estranho. Não está ouvindo Tá claramente. ok. Para mim tá ok. Deve ser, pode ser uma questão de conexão. Alô, estão ouvindo bem agora? Está ouvindo, mas Eu tô está ouvindo bem. diferente do que estava antes. Talvez pode ser uma coisa da conexão aí. Porque aqui está tudo ok, aparentemente... A gente perdeu aqui o chat, não tem mais... Deixa eu tirar aqui para ver. Márcio disse que está ouvindo. Bom, Eu também tô. Eu estou ouvindo também. Pronto. então vamos lá. A gente agora vai abrir para a nossa conversa. Já tem várias pessoas aí. Eu achei interessante. Eu perdi o chat aqui. Acho que foi o Marcos José que tinha falado sobre ser um filme de memória, né? E partindo dessa perspectiva, realmente é um filme de memória. Eu não sei até que ponto essa memória da perda da esposa ela é biográfica em relação ao Santo Colombo, né? Mas certamente foi se não é biográfica, se não tem um dado biográfico, é um artifício dramático para expressar algo anterior ainda sobre o tema do filme, que além da música, é sobre uma solidão radical, né? Sobre a radicalidade da solidão. Porque você vê que ele tem família, ele tem 2 filhas, né? Mas ele se isola. Ele se isola não só fisicamente, né? Ele se isola no mundo interior da música. Ele cria aquela cabana, né, para se isolar. Então, é sobre uma solidão radical. A única companhia que ele realmente tem, em boa parte ali da sua vida, da sua existência no filme, é a própria imagem da esposa que ele perdeu. E o instrumento. Claro que isso é a memória, que o instrumento simboliza, que o filme, na minha opinião, faz até uma relação sutilmente, com muita sutileza, uma relação erótica do instrumento com o corpo da mulher que ele não pode tocar, né? E ele fala sobre isso. Eu não posso te tocar, não tenho sensorial. E ele transfere esse sentimento, o traduz em uma angústia, em um luto, né? Ele fala isso na lamentação, que inclusive é uma intitula uma das composições dele, né? Do lamento. E tem uma coisa que eu não sei se o Wilson vai concordar aí comigo, aí a gente depois pode abrir para quem quiser falar. Aqui, não sei se chegou a explicar isso, né? Mas o pessoal vai falando aqui, eu quero falar para poder a gente ir destravando os microfones. Mas o violoncelo, ele tem uma sonoridade, pelo menos assim chega, né? É bem pesado, assim, pesado no sentido de para onde te leva em termos de sentimento, né? Eu acho que remete a uma coisa assim mesmo de... Embora o que ele toca ali é chamada viola de gamba, né? É difícil de dizer, realmente, é difícil de dizer em palavras, mas assim, é como se eu quisesse dizer que é um instrumento que me remete para uma atmosfera mais triste, digamos assim. Diferente da flauta, que normalmente pode me remeter a uma atmosfera mais lírica, né? mais leve. Pela própria sonoridade, você fala, independente da melodia. Independente da melodia. Cameli, talvez a palavra grave expresse o que você está tentando dizer, né, não? Ele tem uma atmosfera grave. Obrigada, Tadeu, é isso mesmo. E a música, tem um filósofo, Schopenhauer, ele dizia isso, né? A música é talvez a única arte, a única expressão artística que coloca quem ouve imediatamente, ou seja, sem mediações, no mesmo estado de espírito de quem compõe. Então, é um grande poder do compositor, né, conseguir colocar no mesmo estado, alterar um estado de espírito, primeira coisa, e colocá-lo, né, quem ouve, num estado de espírito similar, parecido com o seu. Se é angustiado, se é grave, se é alegre, se é a dança, né, se é reflexiva. A música tem esse poder realmente sem mediações, né? Opera primeiro pelos sentidos mesmo, para depois transfigurar em outra coisa. Para mim é maior. É um grande poder, né? E eu acho que o filme tem essa musicalidade o tempo todo, o filme valoriza isso.
O filme valoriza a musicalidade e a performance dos atores e a performance do Jean-Pierre Marielle, que faz o papel do Santos Colombo, é muito boa nesse sentido, né? Ele consegue realmente encarnar, incorporar um personagem que é angustiado e, ao mesmo tempo, tem uma relação profunda com a música, ao ponto de soltar aquela frase que vive uma vida apaixonada. Acho impressionante. Ninguém vê. Aqui o Marcos José, eu não sei se ele está querendo falar de aqui por voz ou se ele já disse o que ele queria dizer. E a Laís também está comentando aqui, concordo com o Wilson, se a arte não for uma ferramenta de transformação do humano, não há propósito. Até que ponto a genialidade individualista do isolamento de si é o suficiente? Penso que não basta. Pronto. O Marcos quer falar mesmo? Tadeu também. Marcos e Tadeu. Uhum. Então, Marcos, é você primeiro. Pode destravar seu microfone, Marcos. Pode ativar aí e falar. E depois o Tadeu. Boa tarde, pessoal. Boa. Então, eu fiquei bastante intrigado com aquele filme, né? Porque é um filme que testa nossa paciência, que é a capacidade de se concentrar e de absorver, né? É o que nos faz mais humanos nesse sentido. Mas quero destacar aqui um detalhe do que eu escrevi aí há pouco, né? A respeito do primeiro momento em que o Saint-Colombe vai para a cabana. A câmera focaliza, destaca, focaliza é ótimo, né? Destaca lá na ponta do instrumento uma figura feminina. Aquilo me chamou a atenção e aí, imediatamente, a gente quer comparar com o rosto da esposa dele. E aí você foi falando desta relação sensual com o instrumento, porque todos eles, né? Mas assim, dentro do meu desconhecimento musical, o violoncelo, que não era ainda violoncelo, né? Tem esta potencialidade do afago, né? Subir e descer com as mãos, enfim. Ali mostra um homem, Fabrício, me permita, que não é um homem angustiado. Ele não tem angústia. Ele sabe o que ele quer. Claro que dentro da minha ignorância da psicologia, né? Eu estou dizendo que angústia é aquela pessoa que vive sempre na expectativa de, geralmente, não ter capacidade, mas vai ter que enfrentar. Ele não. Ele sabe exatamente. Tanto é que o menino, o rapaz, né? Como vocês já abordaram, disse que queria ser isto e aquilo outro, ele falou, bate pronto, você não quer fazer música. Em outras palavras, você quer aparecer, né? E era exatamente o que ele não queria. Por quê? Porque para ele, a música, eu vou usar uma expressão que ele condena no filme, é uma relação de endeusamento, né? A música, eu estou dizendo erroneamente, mas assumo. Saint-Colombe vê a música como uma deusa, né? Mas ele não vê como uma deusa. Agora eu estou falando como Saint-Colombe, porque a deusa venera, você não pode tocá-la, né? E aí é mais uma relação romântica e não barroca, né? E ele, por que não é uma deusa? Porque ele elabora, pensa sobre ela e tem a potencialidade de concretizar, de construir. Por isso que é a contradição minha, mas vocês estão entendendo o meu ponto de vista, né? O modo como eu estou construindo esse discurso, né? Então, é um filme que eu não quero rever, tá? A menos que vocês passem uma tarefa. Aí eu vou ter que rever. Mas vamos mais adiante. Valeu. Valeu pela participação. Mas muito interessante você falar. Eu concordo, realmente. Talvez, e talvez não seja angústia a palavra,
Agora, existe ali sim uma relação, quando eu toquei nesse lance da sensualização, né, que é comum nas violas de gamba ter um rosto, mas nem sempre é de uma mulher, às vezes é de um anjo, naquele estilo bem barroco, né? Sim, sim. Então, vou notar que no filme ele teve uma inovação, duas inovações ao tocar o instrumento, que são mencionadas no filme, que é colocar mais uma corda, a sétima corda, para alcançar mais tons, né? Isso também mostra uma relação, mas ele também tem um detalhe, que aí entra na sensualização. Ele também inventou um novo modo de segurar o instrumento. Isso, eu lembro desse detalhe. Uma coisa, ele tem um novo modo. A gente não fica muito claro qual né, o certo, mas ele inventou um novo modo. É como se ele criasse uma nova relação sensível, né, com aquele. Isso é muito interessante, realmente. E concordo, talvez não seja angustiado. Mas é uma relação de sublimação da dor. Né? É como se ele sublimasse a dor através da música. Ou a saudade, né? Também. A dor, inclusive, é o leitmotiv da sua existência. Né? Um detalhe importante, que ele não fica parado no tempo. Ele ama a mulher, mas ele produz. Ele vai para frente, mesmo carrancudo. Né? Sem diálogo nem com o próprio ambiente que o rodeia. Naquele momento em que a moça diz, esqueci o nome dela, que foi o primeiro amor dele, né? A filha mais velha. Meu pai agora vai ali para o jardim. Enquanto o casal está aqui do lado, ele está na sua espreguiçadeira, mas olhando para frente. Ele não se dirige para o casal, é para frente. Então, eu tenho o meu mundo, eu sei o que fazer com ele. E é nesse momento que ele diz que vive uma vida apaixonada. E se assusta, né? Ótimo. Eu, que é o próximo, e depois o Bruno, que está inscrito aí também, só um detalhe, né? Quando você fala da relação romântica, que realmente eu concordo também, que há ali já uma manifestação, né, da atmosfera romântica em todo o filme, de certa forma, na idealização também, mas o barroco está também presente em outras camadas do filme. Né? Inclusive, essa relação dele, quando ele passa a ver a mulher, como eu tentei colocar anteriormente, né? Vem de uma imersão no escuro, do lago. Então, ele tem, como se a epifania viesse da submersão. Né? É uma coisa bem barroca. Né? Isso é muito, muito forte no filme, porque ele entra no lago e sai. A gente acha até que ele não volta mais, mas ele volta. Né? Mas, Tadeu, diga aí, Tadeu. Valeu. Valeu, Márcio. Oi, pessoal, tudo bem? Tudo bem. Deixa eu... Agora eu estou aparecendo, acho que não estava antes, não foi? Estamos te vendo. Tá, beleza. Eu, na verdade, tenho assim a partir do que Marcos falou agora, eu não sei nem se eu discordaria de coisas que ele falou, assim, da percepção dele com relação ao Saint-Colombe, mas eu achei interessante isso que ele falou, assim, que ele não se angustiava porque ele sabia o que ele queria. Realmente tinha isso. Com relação à música, sim. Eu acho que com relação à música, ele não tinha realmente conflito. Assim, no sentido de que ele sabia o que ele queria e de como o que era música para ele, o que era que aquilo significava, do talento dele, do que ele não vai se curvar para fazer uma música que é uma música que é do outro, não é minha e tal e tal. Acho que com relação a isso realmente não tinha conflito. Mas com relação, por exemplo, à relação dele com as filhas, aí eu vejo que tem conflito. E ele, inclusive, manifesta isso, assim, ele explicita essa questão, né? Eu gostaria de falar, mas eu não consigo. Sua mãe, a mãe de vocês era comunicativa, era alegre, eu não sou. Não é? Isso é manifestação, são manifestações de que tinha ali uma angústia. Isso, na verdade, surgiu a partir da fala de Marcos e da sua também, Fabrício, que tocou nessa questão, né, o meu olhar foi, a minha tentativa de tentar construir assim, uma psicologia para essa personagem. E eu, ao contrário de Marcos, eu vi o filme 2 vezes. Não é...
É, e assim, exatamente porque não é um filme que ele não, assim, ao mesmo tempo ele está se mostrando, mas ele não se mostra assim com muita facilidade, né? É um filme econômico, né? De falas, de expressões, de um conjunto de coisas, e a gente fica assim. Aí eu assisti no primeiro dia à noite, na sexta-feira de noite, e aí quando foi no dia seguinte, aí eu acordei, eu normalmente tenho essa viagem, assim, depois eu fico ali refletindo e tal, sobre aquela coisa e tal, e aí eu fiquei, gente, esse filme, aí na verdade eu não vi nada de música no filme, veja como as coisas são engraçadas, né? Na minha primeira percepção, no dia seguinte, quando eu fiquei um pouco refletindo sobre o filme, eu não fazia conexão com a música, é como se o filme não tratasse de música. A minha conexão foi toda com este homem, né? E aí as coisas que me viam assim a princípio é que ele era um homem duro, frio, cruel, um ditador, né, um inflexível, enfim, né, uma percepção assim bem bem pesada com relação à figura dele e tal, mas aí já sabia que eu ia rever, né? Eu falei, não, eu quero rever o filme porque muita coisa ainda ficou assim, nebulosa para mim. Aí assisti a segunda vez e aí nessa segunda vez aí eu vi a música, né? Aí a música apareceu para mim. E aí já apareceu bastante essa relação da presença da música, na verdade, no filme. No primeiro momento, embora tivesse música ali o tempo todo, mas é como se a música fosse uma coisa de pano de fundo. Eu não vi a música como uma protagonista dentro da história. Mas ainda assim, embora eu tenha achado interessante, né, capturar algumas coisas relacionadas com a música, mas eu ainda fiquei muito, meu olhar ficou muito para a pessoa, né, para as personagens e para a figura dele, principalmente porque é a personagem que se destaca mais no filme. E aí, com relação, por exemplo, à questão do amor, que eu acho que o Fabrício falou, né, que ele amava, e que ele amava a mulher e tal e tal. Eu assim, olha, se aquele cara amava alguém além dele próprio e da música dele, é um modo muito esquisito de amar, né? Eu acho que tem um momento assim que o filme coloca isso de modo bem marcante, que é no momento, já no finalzinho, já praticamente no leito de morte da filha, né? Que assim, todos eles já percebiam que aquela menina estava morrendo, né? E ela faz um pedido a ele: chame Mahamahé para tocar aquela música que ele fez para mim. Ele para um pouco, quer dizer, aquele pedido, né, afeta ele de algum modo, porque ele não responde logo, não vou chamar. Ele para um pouco, né, assim, permite que aquilo entre para ele saber o que é que ele vai dizer, mas ele é inflexível. Não. Gente, o que é isso? Né? Então, eu acho que ele tinha uma inflexibilidade tão grande, uma dificuldade tão grande de conexão, assim, essa relação intersubjetiva, a relação dele com a música era tamanha. Isso acontece muito com vários gênios, né? Aquilo toma de tal modo a vida da pessoa que é como se insensibilizasse ela para as outras questões da vida. E certamente ele tinha dificuldade, tinha essa angústia, né? Por não ser mais assim, né? Relacional com outros objetos da existência que não são a música. Então tinha alguma coisa da angústia. Agora tem uma coisa no filme que para mim soou muito esquisita. É um filme bem construído, um filme bem feito e tal, né? Com direção, com fotografia boa, com boas atuações, assim, enfim, é um filme que eu gostei muito de ter visto, apesar de ser um filme que exige da gente. Mas tem uma parte que eu achei que ficou deslocada ali nessa história, que é a personagem de Toinette. Toinette não diz para que veio. E é engraçado porque, na verdade, assim, se a proposta do filme fosse outra, Toinette seria a grande antagonista do pai. Porque ela era a única figura que tinha uma rebeldia. Ninguém mais, nem o rei. Né? Nem o rei conseguia dobrar aquele homem. Ela era a única que demonstrava que ela não aceitava a autoridade dele. Né? Porque a filha mais velha, ela até, de alguma forma, também se rebelou. Né? Ela fazia sexo, mas escondida. A caçula não, ela fazia na frente do pai. Só que o filme ela não cresce. Ela fica com um pano de fundo que poderia não ter aparecido naquele filme em momento nenhum. Porque ela efetivamente termina não dizendo para que veio. Né? Então, assim, tem o engraçado, porque assim, o filme poderia até ter mostrado que, com o passar do tempo,
ela terminou sucumbindo ao peso daquele pai, assim, tão inflexível, tão duro com elas. Tem aquela cena no começo que ele, né, deixa elas presas lá numa espécie de alcova, um negócio assim tão cruel, né, para alguém que, né, que diz que amava e tal. Mas, assim, então, assim, talvez até o filme poderia ter colocado ela mesma como uma figura de fundo, mas mostrando que ela sucumbiu ao peso daquele pai, que ficou uma pessoa meio morta, como a filha mais velha terminou virando uma morta-viva. Mas não, já se aproximando do final do filme, ela aparece com um peixe lá, brincando com aquela alegria de uma criança ainda rebelde, né? Uma criança que, né? E isso, alguém que tem uma vida que pulsa, né? Então foi isso, assim. Toinette, para mim, foi o ponto fora da curva desse filme. Achei ela completamente perdida na história e que poderia ter sido uma personagem interessante, né? Poderia ter sido alguém que viesse, ainda que não conseguisse flexibilizar um homem tão rígido, mas que pelo menos estivesse ali no combate permanente com ele, trazendo uma espécie de fissura, né? Um ruído no filme, né? Um ruído que incomodasse aquele homem e tal, mas aí ela não conseguiu fazer, não deram esse lugar para ela, né? Eu achei que foi um ponto que me ficou como uma insatisfação no filme. Bom, antes de passar para o Bruno, posso? Não foi. Antes de passar para o Bruno, que é o próximo, é interessante o que o Marcos trouxe e agora o Tadeu. Sobre o aspecto psicológico, que realmente é uma preocupação que marca a filmografia do Alain Corneau, né? Realmente ele é reconhecido, ele fez muitos filmes noir, os filmes do início da carreira dele eram tomados como homenagens ao noir americano, mas com um maior grau de psicologização das personagens. Então, vocês tocaram num ponto que é uma marca do diretor, e realmente a personagem da filha mais nova, concordo com o Tadeu plenamente. Eu só lembro que, antes de julgar o sentimento do Saint-Colombe, o filme começa a partir do momento em que ele já sofreu uma perda, né? Antes disso, a gente não sabe muito sobre ele. Ele se tornou recluso quando? Sempre foi assim. Ele se tornou recluso. Me parece que ele assumiu essa atitude mais radicalmente, pelo menos, depois da morte da esposa. Então, houve uma transformação e houve um refúgio do seu espiritual dele na música. Então, eu vejo dessa forma, e dramaticamente, sim, eu concordo com o Tadeu, que a personagem da irmã mais nova, ela é pouco desenvolvida, né? Ela, de certa perspectiva, ela pode gerar até um ruído no drama, porém, ela é rebelde desde pequena, poderia, sim, ter uma função dramática, essa rebeldia que não tem no filme, mas, por outro lado, é justamente a pessoa, isso é uma leitura minha, é justamente a pessoa que mais se afasta da relação com a arte, propriamente, apesar de ela também ter sido insistido no início para participar, para ser integrada, fez parte, né, do trio que tocava nas cortes junto com o pai e a irmã, mas ela vai viver uma vida que parece no filme que é insinuadamente a mais normal, né? Ela se casa e depois ela vai chamar ele para ver a irmã, ela se torna a personagem mais normal. E talvez a postura do Saint-Colombe quer dizer isso, que a rebeldia, né? E acho que ele menciona isso no filme em algum momento, vou ter que ver de novo, sobre a superficialidade, né? Às vezes até da própria rebeldia. Ele se refugia na radicalidade da solidão tão profunda, né, que tudo para ele é superficial. E me parece que essa personagem encarna um pouco o lugar dessa superficialidade, rebelde, né, mais superficial, que não alcança aquela relação. Já a outra filha, né, se apaixona, entra numa relação mais propriamente romântica e trágica, né? Ela acaba se suicidando por uma questão do coração, do sentimento, e do abandono, do luto, né? E, enfim, me parece que o filme quer enfatizar com isso a própria psicologia do Saint-Colombe, entendeu? É o único que ele não se mata, ele até entra no lago, mas ele volta. Uma das filhas sucumbe e se mata, digamos assim, sucumbe ao luto, né? No caso, a perda, porque o Tadeu lembrou bem da frase que ele chega para as filhas e fala:
a conclusão daquela fala que o Tadeu lembrou, que ele fala, sua mãe era comunicativa, eu não, é assim, ó, eu as amo, e isso basta, e sai. Ou seja, não vou demonstrar, não esperem de mim nada, só saibam que eu amo. É tipo um amor puramente verbal, né? Mas ele sabe que é indizível também. O indizível, na verdade, só a música. Né? Mas é o Bruno ia falar. Você vai falar uma coisa? Eu falei, mas eu falei besteira. O Bruno está inscrito. Boa tarde a todos. Boa tarde, Mel. Boa tarde, Fabrício. A todos os Boa tarde, Bruno. companheiros aí. Boa tarde. Eu achei o filme extraordinário. Achei extraordinário trabalho fotográfico. Extraordinário o rigor da câmera, que basicamente é uma câmera fixa, que talvez retrate um pouco desse homem que é o Saint-Colomb. Eu acho esse aspecto austero, né, que é muito tratado. É interessante, o filme é extraordinário, assim, pela experiência que ele proporciona, a fruição que ele proporciona, que é a fruição, como diz o Saint-Colomb, eu amo, quando ele está na porta, ele vai dizer para as filhas, eu as amo, mas as palavras eu não consigo dizer, ou seja, as palavras falham miseravelmente, mas pela música é diferente, é uma outra sensibilidade, é uma outra possibilidade, é uma relação para além, vamos dizer assim, né? E isso é extraordinário, e a construção é extraordinária do filme. E interessante, interessante que talvez a música que conduz esse filme é Le Tombeau de Regret, né, que foi traduzido, e aí depois eu quero voltar sobre a questão do trabalho da tradução do filme, traduziram por Túmulo dos Sofrimentos, talvez Túmulo das Lamentações, mas se vocês repararem, essa peça, ela é criada por Saint-Colomb depois que ele perde a esposa, e aí, talvez aquela casa, aquela cabana, de fato é um túmulo das lamentações, mas é ali que ele toca a verdadeira, vamos dizer assim, para fora do mundo, da vanidade do mundo. Eu quero fazer uma construção sobre isso, ele toca o para fora desse mundo que é fugaz, que é um tema tão central no Barroco. E se a gente retorna um pouco também, a primeira cena, que é a cena do Gérard Depardieu, o Gérard Depardieu me parece um morto-vivo, como se ele também estivesse fazendo um túmulo das lamentações. Por isso ele também ali vai ser capaz de tocar no sublime. Tanto é assim que o mestre, ao fim, diz, você de fato compreendeu, né? Assim, houve uma transmissão, você compreendeu. Eu quero voltar um pouquinho na questão da tradução, que infelizmente, se o filme é extraordinário, a tradução é miserável. Vários pontos. O primeiro ponto de tradução miserável é que quando eles estão fazendo a caracterização dele, na voz do Gérard Depardieu, eles dizem um momento que ele é um religioso fanático. Na realidade, a tradução seria, ele é um jansenista. E por que é importante a tradução seria jansenista? Porque quando um músico do rei vai à casa dele e depois o Saint-Colomb o expulsa, o Saint-Colomb diz, eu sou das luzes. O que significa isso? O jansenismo, eles têm uma posição muito bem construída em relação a um rei, que é o Luís XIV, que é um rei absolutista. Então, dizer que eu sou das luzes significa, eu não tenho nada em comum com vocês. Então, é uma tradução miserável. E é mais miserável pelo seguinte, a frase, para mim, central do filme é traduzida de uma forma horripilante, que é, depois que a filha de Saint-Colomb morre, a primeira cena é a cena mostrando a frente do casarão. E o Gérard Depardieu, ele faz uma frase que eles traduziram por naquele dia o sol não apareceu, que é um absurdo, porque a frase retoma o título do filme e é a seguinte, tous les matins du monde sont sans retour, que é todas as manhãs do dia são sem retorno. As manhãs do dia não voltam. E por que essa frase é central?
Porque, para mim, o Fabrício demonstrou muito bem, o centro do filme é a música, mas é uma música que está na encruzilhada. Que encruzilhada? A encruzilhada da vanidade, que é um tema central do barroco. Vanidade enquanto aquilo que passa, aquilo que a beleza passa, tudo passa. E nós temos dois personagens que encarnam justamente essas posições, que é um personagem que acredita que a música é festa, a música está na corte, e um outro que diz, não, isso é tudo passageiro. Acessar a música é uma experiência do sublime que se dá pela lamentação. Que ela não é a música não é algo ela não segue essa temporalidade da vanidade, é de uma outra temporalidade, é de uma outra experiência. E eu acho que a partir dessa frase o filme todo se constrói, tanto é que as duas personagens, que a princípio são polos distintos, que é o Mahan Mahé e o Santo Colombo, elas vão se encontrar. Elas se encontram no fim. Né? Elas se encontram, justamente mostrando que ele viu, né? Como o Mahan Mahé vai dizer, não, a experiência não é do silêncio, porque o silêncio ainda é uma figura da palavra, é a figura última da palavra, quando a palavra se nega. É uma outra experiência. E eu acho que é isso que esse filme revela de forma extraordinária, eu acho. Ele trabalha justamente pensando a partir dessa encruzilhada, que é a figura da vanidade, a figura da fugacidade. É isso. Valeu, Bruno. Muito bom. Antes de Márcio é o próximo. Ele está escrito aí. Mas é bom destacar essa questão também. Além de tudo, essa questão da tradução realmente é uma pena. Né? Porque realmente até a sensação de ouvir o nome do filme aparecer no drama, né, na narrativa, é uma sensação estética que se perde. Né? E se perde muitas vezes por uma preguiça na tradução. Não necessariamente, né, por um problema. Isso é um problema que, infelizmente, a gente vai... É muito trabalhoso e dá pouco valor. A gente até brincou aqui, quando a gente passou o primeiro filme do Cineclube Datem, que foi a História da Eternidade, e falou que bom ver um filme falado em português, que a gente não precisa se preocupar com a tradução. Né? E eu não falo francês nem nada, então é uma perda imensa para mim. Mas até o inglês, que a gente arranha, a gente vê que as legendas, sabe, perde muito de poesia, perde muito. E às vezes perde sem necessidade, né? Diferente de uma tradução literária. Os filmes parecem muito mais grotescos nisso, né? Isso é um problema que realmente a gente enfrenta. Dá-se menos valor ao texto. Mas certamente as questões levantadas pelo Bruno, do Barroco, situando essa questão, também foi muito relevante. Inclusive, me fez pensar aqui. Inclusive, sobre a questão do silêncio, né? Eu acho que a música no cinema, como você já tinha pontuado aí, é um elemento que é poderosíssimo, e exatamente por ser poderosíssimo, há uma série de cuidados no seu uso, né? Para que exista equilíbrio, para que não exista excesso, para que também não falte. Né? Existe uma série de cuidados. E sendo um filme sobre música, que a música é um elemento que constitui, né, a própria narrativa, eu acho que ele consegue equilibrar isso muito bem, porque ele também nos permite o silêncio. Né? E isso, pela própria história, é importante, importa para a música o silêncio. Né? Então, eu acho que ele é muito bem dosado nesse sentido. E junto com a questão da vanidade, muito bem trazida por Bruno, eu acho que o filme também traz na personagem, né, no Santo Colombo, o choque, né, de um personagem tão rude ser justamente aquele ser que carrega em si uma relação de sutileza com a música, de sutileza extrema, né, que é rude por um lado, e que se demonstra como rude, mas ao tocar, né, ao produzir a música, ao criar como criador, era reconhecido por todos como o maior mestre de sua época. Né? Isso é muito interessante também, e me lembra uma cena de Mozart, aqueles que viram aí Minha Amada Imortal, um filme sobre Mozart, né? Que também tinha um músico da corte, Mozart, um menino prodígio, com 4 anos de idade, foi levado já a tocar, já compunha,
né? E tem uma frase interessante do músico, que era o músico oficial da corte, e vê Mozart pela primeira vez. Mozart é um cara depravado, atrevido. No filme, né? Dizem que tinha uma gargalhada bastante louca, né? Que causava aquele choque. E o cara fala assim, o músico da corte, todo formal, ele fala assim: como Deus pode ter dado um dom tão maravilhoso a um ser tão vulgar? Né? Isso é. Brinque com isso. Só fazendo uma correçãozinha aqui rápida. Amadeus, na verdade. Amadeus. Amadeus. Perfeito, Tadeu. Amadeus. E o músico é Salieri. Esse filme, inclusive, estava na Netflix há um tempo atrás. Não sei se permanece. É um filme maravilhoso também de ver. Vale a pena. Márcio, é tu. Vamos lá, vamos que vamos. Boa tarde, galera. Boa tarde, cinematógrafo. Tudo de bom para vocês aí? Vou tirar uma foto aqui para a gente ver todo mundo. Tá dando para me ouvir? Tá, sim. Beleza. Eu achei o filme muito interessante, sombrio, né? Como sempre. Bem, assim, com cenas um pouco meio sinestésicas, né? Que misturam sentidos. Visão provocando, ou paladar provocando visão, né? Quando ele bebe lá, né, no recanto dele, o Saint-Colombe, ele vê a mulher. Você vê também a música, que é audição também, provocando visão, né? E provocando também aquelas cores sombrias, né? A escuridão. Não sei quem foi que falou aí que o Saint-Colombe é sempre visto na escuridão. O que eu gosto desses cinematógrafos é o tratamento com a morte, né? A morte, ela sempre está ali, como se fosse também uma vida, né? Então, algumas coisas ressurgem da morte. A morte da mulher fez com que ele também vivesse mais, né? Você vê que a filha morreu, a outra se desenvolveu, ele ficou lá sozinho. Mas o que eu acho interessante do filme é a busca pela música perfeita, né? O que é a música, né? Assim como outros símbolos da humanidade, é algo que dá um sentido para a gente. Então, para a música envolver as pessoas, ela tem que ter um sentido. Tanto que ele fala assim, que não é o instrumento que é a música, é o que dá o sentido ao instrumento. Isso é muito interessante. Assim como outros materiais que você tem, um livro, né? Quando você lê o livro, você mergulha naquele universo, dá um sentido para você. Então, tem músicas que você ouve, você tem um sentido absoluto. Você viaja, né? Então, eu acredito que quando o Saint-Colombe, até de uma forma meio sádica com o loirinho, né? Eu esqueci agora o nome dele. Como é o nome dele mesmo? O loirinho, o Marie-Marie, ele só recebeu a lição quando ele estava no momento de dor, né? Que foi aquela última cena lá. Então, aí, Saint-Colombe, agora eu vou lhe ensinar. Então, isso é interessante porque, por exemplo, o professor, que é professor, e vocês foram alunos de vários professores, você consegue a aprendizagem quando você estuda, né? E quando você encontra aquele sentido no estudo. E você ouve uma música, você viaja naquela música, quando você ouve o sentido, né? Então, o sentido está aí dessa forma interessante. Agora, eu vou levar para o outro lado, né? O lado que eu gosto muito, que é esse lado transcendental. Existe uma transcendentalidade musical aí, que você consegue a perfeição quando você tem a dor e aquela coisa divina, né? Ou a morte, né? A morte pode ser uma coisa divina, eu não sei, não quero nem saber. Mas eu estou falando isso porque quando ele tocava, a mulher aparecia, né? Então era uma coisa divina. Aí é meio estranho, né? Então, eu acredito que o filme fala sobre essa busca pela transcendentalidade, o sentido da música, e ela como uma forma de você mergulhar em outros lugares, né? Show de bola, valeu. Eu vou ter que sair rápido, porque aqui tá uma zoada danada, eu não concordo muito com o Mel, porque aqui tá uma zoada da zorra, aí eu vou ter que sair, porque eu vou ter que fazer umas coisas, mas parabéns de novo, viu? Valeu, Márcio. Valeu. Eu só queria falar sobre essa questão do ensino que o Márcio falou, porque eu acho que isso é uma coisa que está bem marcada no filme, né? Que em termos de aprendizado, por exemplo, de uma linguagem artística, nem tudo é ensinável, né? Nem tudo é ensinável.
E o filme é muito sobre isso, né? Sobre a possibilidade de ensinar a música, no caso, né? A música. Porque não é só uma questão de aprender a técnica, não é só uma questão de ser um exímio tocador. Não à toa o Santo Colombo repete várias vezes, né? Você não é músico, você toca música, mas você não é músico. Você tem destreza, mas... Então, foi essa questão de enfatizar isso. E sobre a questão da escuridão, realmente já foi tocada várias vezes e retomada. Depois pesquisem aí a obra, bote na internet aí a obra de Georges Delatour. Esse pintor, vocês vão ver várias imagens. Algumas imagens vocês vão reconhecer como reproduzidas no filme. Né? A luz de uma vela, e eu sinto ali que o Alain Corneau, em termos de iluminação, filmou com uma vela mesmo. Né? Me parece que sim. Até isso tem a ver. Algumas cenas. O Eugênio Green fez isso. Né? O Eugênio Green fazia isso por um motivo transcendental. O Márcio saiu aí, mas ele gosta desse tema. O Eugênio Green é um cineasta cheio de algumas visões de mundo muito próprias. Né? Guto está perguntando, pintor. É o Georges Delatour. D-E, separado, L-A, separado, Delatour. Depois a gente digita aqui. E vocês vão ver nas composições do Georges Delatour, assim como o Caravaggio, né, também é barroco, aparece aí, mas o Georges Delatour, basicamente, eu vejo cenas do filme na pintura, né? Assim, reproduções mesmo. A luz da vela, até a chama, como ela aparece, o grau de luminosidade, muito parecido com a pintura de Georges Delatour. Né? Então, não é à toa, é uma referência expressiva, né, à pintura barroca, que não é à toa também, porque demonstra a personalidade, né, daquela pintura, a personalidade do retrato que é demonstrado ali, demonstra a condição humana da visão barroca. Né? Minha Amada Imortal, o Tadeu me corrigiu aí, Minha Amada Imortal é Beethoven. Eu estava falando do Amadeus, né? O filme que, se vocês puderem, quem nunca viu, veja, e vai sentir também uma alegria ao ver. A de Orlando cita aí uma frase do Saint-Exupéry, que sintetiza bem: as palavras insuficientes deixarão a minha verdade fugir. Essa coisa do inefável, né? Essa questão do inefável é uma questão presente na filosofia, é uma questão presente na arte, é uma questão presente na arte de forma geral, no cinema. Né? É uma questão humana, né? Que é o que se pode. Por isso que a gente começou dizendo que o filme é sobre o indizível, da perspectiva musical, mas é sobre o indizível, é sobre o que não se pode dizer. Por isso a frase forte que está no livro também, de que se a música é feita para Deus, quando o Mahama responde isso, ele fala, não, para Deus não, porque Deus fala. Né? Eu não sei como é que está a tradução em relação ao original, mas a frase mesmo traduzida, ela já é reveladora, ela é objetiva e ela é forte. Né? Deus fala. A palavra de Deus. Então, a música não é esta palavra. A música é o que a palavra não alcança. A música é o indizível. Né? E mesmo assim ela acontece, ela é um acontecimento que se produz no humano. Eu acho que o filme é muito sobre isso. E o contraste de um personagem rude, de um personagem tão rude, que quando fala que é viva a vida apaixonada, nos choca. Mas quem disse que não? Não é de nossa perspectiva. É um personagem que pode gerar em nós horror em vários aspectos. Como gerou em Tadeu. Mas se ouvirmos a música dele, vai gerar um maravilhamento. Né? Eu acho que isso é o puro barroco, isso é a pura expressão do barroco. Acho que não é à toa que o Alain Corneau construiu dessa forma, inclusive com a ajuda do autor do livro, o Pascal Guinard. Então, alguém aí está inscrito? Wilson, você quer falar alguma coisa? Se quiser, enfim, está aberto também. Posso. Então, Wilson, eu fui anotando algumas coisas aqui, não sei se... vou começar por você. Você falou que o Schopenhauer falou da identificação entre o compositor e o ouvinte, né? E isso me evocou uma discussão do Rui Brasileiro com o Antônio Brasileiro acerca de música, e eles estavam discutindo o seguinte, sobre música. O Rui dizia assim, poxa, já pensou a emoção, falando de várias emoções, a emoção do compositor, a emoção do músico ao tocar aquela música,
a emoção do ouvinte e a emoção do regente. Então, você veja que são todas essas experiências, né, sincronizadas, né? Então, são muitas, tudo isso veiculado por uma única peça. É muito interessante. Muito interessante. Agora, mais interessante ainda é quando você pega isso, bota num palco de um teatro com uma plateia com mais de 1.000 pessoas e imaginar que aquilo ali vai chegar naquelas 1.000 pessoas, em cada uma de um jeito. Aí é fantástico. Aí tem que botar um psicanalista para analisar essas coisas aqui. O Marcos e o Tadeu me evocaram assim, a necessidade de alguém da área de psicanálise ou psicologia para traçar o perfil desses personagens que são muito carregados, né, psicologicamente. Eu sentia eles dizendo isso e eu achei que era interessante. Eu vou assistir esse filme com minha mulher, e ela é psicóloga, então pode ser que me ajude bastante. Aí eu vou ter outro discurso depois que assistir. Quero relatar depois, viu? Tá bom. O Márcio falou acerca da música perfeita. Agora, é o seguinte, o momento que você alcança a perfeição, né, ele pode estar pré-anunciado, tem uma causa próxima. Pode ser uma dor profunda, pode ser um estado alterado de consciência, pode ser qualquer coisa que provoque em você a solta das amarras, o rompimento com essa lógica que deixa a gente na superfície. Isso acontece em qualquer área, né? O salto no escuro que a pessoa dá, e aí no salto no escuro ela descobre a coisa, é que tem que romper com uma lógica que limita. Isso acontece no processo de criação e acontece em processo de busca, onde a pessoa tem certeza do que quer e vai e consegue. Agora, quando ela consegue é porque ela rompe essas amarras, até a última amarra. Isso é bem interessante. Então, pode ter sido a dor, né? A dor é muito boa para isso, né? Agora, pode ser coisas que não sejam necessariamente a dor. Pode ser um sonho, pode ser ouvindo uma boa música, pode ser um papo com um bom amigo, pode ser a partir de um bom vinho, pode ser a partir de uma sessão de yoga. É um estado que afrouxa essas amarras, né? Então, se a gente conseguir exercitar-se para chegar nesse estado, aí a gente vai chegar onde a gente vai... onde a gente precisa, né? Que é a experiência... É uma experiência mística, né? Mística no seguinte sentido, intuitiva, né? Não tem mediação, né? Agora, ela acontece quando você rompe. Isso acontece em ciência, acontece em arte, acontece em religião. Agora, há um compromisso sincero, né, de busca realmente. Isso tem que ter. Quando você busca, realmente você consegue. Esse é o perigo de a gente querer o que não deve. E se você quiser realmente, você vai alcançar. Então, procure querer o que deve, né? E a gente acaba querendo o que não deve e se dá mal, né? Essa fidelidade é muito interessante. E essa coisa do gênio com defeitos do gênio é porque a genialidade é um atributo humano. E o humano é incompleto. É incompleto. Não tem saída. O que é que esse contraste no caso do Mozart, né? Ou o contraste que existe, em qualquer gênio existe o contraste do João Gilberto. É que o humano está incompleto em determinadas dimensões. Agora, naquela coisa que ele é genial mesmo, mas é só aquela coisa, né? Não é o idiota savant que eu estou falando, não. Eu estou falando que a genialidade é algo que hipertrofia na gente, mas tem um lastro humano. Agora, o lastro humano ele tem um ritmo diferente. Não tem um gênio totalmente gênio, aí é anjo, não é mais homem, né? É plenitude. Mas o homem é isso mesmo, é a coisa incompleta. Tem um pedaço que vai mais na frente, tem um pedaço que vai mais que fica a reboque, porque é o ritmo humano, né? E se a gente começar a entender isso como natural, né? É próprio do humano isso, aí a gente deixa de endeusar os gênios, porque é um aspectozinho dele só. E você vê que não tem um gênio perfeito. Não tem. Porque são todos humanos. Agora, os gênios nós somos processos, né? Então, eu gosto muito de achar que a gente tem um processo. Então, isso me dá condição de compreender sem julgar e ter esperança, que eu acho que é algo que faz muito bem ter esperança, né? E ter esperança baseado no humano. Porque o humano, para mim, é um processo. Então,
eu não vou amar o inimigo porque é difícil, mas já dá para não ficar muito com ele dentro de mim, me atrapalhando. É mais nesse sentido que essas falas de vocês sobre os personagens me evocaram. Que bom isso. Me lembrou uma coisa também. Ai, que bom. Que é você falando aí, o Bruno retomou um detalhe do filme, mas que é um detalhe que é relevantíssimo, que é o fato do Saint-Colombe ser um jansenista. E eu estou dizendo isso porque você já foi para uma fala, uma abordagem que valoriza também, em um sentido muito próprio seu, o aspecto místico, né? Das relações do mundo em contato com o humano, da relação do humano com o mundo, né? O mundo no cosmos, no sentido amplo, né? E o filme como esse, o Barroco, não é à toa que o personagem é jansenista, ou retomando o paralelo, e eu faço esse paralelo porque, como eu falei, é um cineasta que eu gosto muito, e se vocês puderem ver de algum modo, vejam, que é o Eugene Green, não à toa também coloca um personagem religioso, o nome do filme, né? A Religiosa Portuguesa. São filmes contemporâneos que trazem uma relação envolvente com o aspecto religioso, que é difícil na contemporaneidade. É difícil em filmes, na arte de forma geral, na contemporaneidade. No Barroco, a arte ainda era sacra, né, em sua dimensão mais presente. Mas na contemporaneidade, essa dimensão se perde. E autores que não só usam ou recorrem a um tema, né, que se liga à espiritualidade, mas através, inclusive, da religiosidade mesmo, inclusive da religiosidade cristã, né, no Ocidente, e conseguem, mesmo assim, fazer um filme envolvente que, de alguma forma, transmite ou traduz esse aspecto místico, no sentido amplo, profundo da palavra, no sentido da relação do humano com o cosmos e do que o humano faz no mundo, do que ele produz, do que ele cria, né, tanto de miséria quanto de grandeza. Esse é o nosso barroquismo. Né? E um momento como esse, a gente falar disso, é foda, porque a gente está falando no meio de uma pandemia, no meio de uma incerteza, no meio das últimas horas no Brasil, de ser um período institucionalmente também carregado de incertezas, né? E que vai implicar, sim, em consequências sociais e políticas que vai afetar a vida de todo mundo. Então, é um momento de grandes incertezas, grandes crises. Grandes desafios. Né? E, às vezes, a gente coloca em um plano muito pequeno essa dimensão da religiosidade, até com um despeito, né, da fraqueza. E com despeito do saber moderno, que descobriu a verdade, né, que descobriu os mitos, que já sabe tudo e que superou, né, 30 mil anos de humanidade nos seus últimos 200 anos, né, e se tornou incomparável. Talvez seja um lugar que não é bem assim, talvez a gente descubra outras coisas e não vai aqui, evidentemente, nenhum discurso contra o conhecimento científico, ao contrário. Né? O conhecimento científico é o que deve nos nortear. Eu estou falando da concepção de ciência, né? Da concepção do que é ciência, saber, descobrir, experimentar, conhecimento, do que é conhecimento. Uma coisa é a ciência que a gente conhece como a ciência experimental, outra coisa é o conhecimento filosófico, outra coisa, tudo se arranja na dimensão humana de alguma forma, né? E às vezes a gente perde a conexão de coisas muito profundas no humano que a gente acha que está superado e não está. Eu não estou dizendo que a religião é verdade ou é falsa. Eu estou dizendo que são presenças humanas que têm raízes profundas e que a gente acha que já foram cortadas, muitas vezes, e talvez não foram. Então, como lidar com essas raízes profundas, né? Se a gente ainda não cortou de todo, onde é que ela está, para onde é que ela desvia essas emoções, aí entra no aspecto psicológico também, e assim vai, né? Eu gostei dessa conversa, dessa fala também, do poder da arte nisso. A arte, Nietzsche dizia que a gente inventa a arte para não morrer perante a verdade. Né? E o que é? O que seria essa verdade? Né? Sim. Não, é porque eu estou lembrando, porque eu puxei o papo com o Wilson hoje de manhã, inclusive lembrando que tem um trecho, tem uma fala dele que está ligada diretamente a isso que você está falando. Não era, né? E que é um trecho que eu volto e meia, eu me lembro disso, né? E não é só o que o Wilson diz, é como ele diz. Então, por isso que, para mim, não me basta lembrar do texto. Eu tenho que ouvir ele falar. E ele fala que a ciência, a arte, a religião e a filosofia
são dimensões de um ser humano completo. de um ser humano completo. A música é essa integração, né, de experiências, saberes. Música. Né? É isso. Foi só uma... Mas isso não é meu não, viu? Eu não sei a fonte, mas não é meu. Porque, veja, essas coisas juntas tornam a gente perfeito, né? Porque você vai à igreja, vai ao teatro, vai ao barzinho, vai ao sindicato, né? Tudo bem. A gente é isso, né? E é isso naturalmente. Isso é a vida normal de um ser humano, de um cidadão, né? Um cidadão normal, um cidadão comum, né? É uma vida média, né? Vida média nesse sentido, uma vida natural nossa seria isso. Criar, né? Refletir e brigar, né? A briga no bom sentido, né? Argumento vender de princípios éticos. É a vida normal nossa e esse cuidado consigo e com o outro. Né? O cuidado consigo é o suficiente para você não ter problema com o outro, né? O cuidado de fato. Agora, Fabrício, acerca da religião é porque o descrédito da ciência em relação à religião é porque na história da ciência a religião danou com a ciência. A religião não deixou a ciência andar. No dia que a ciência conseguiu se safar, aí execrou a religião, né? A religião naquele sentido, né? Porque a dimensão mística nossa não tem nada a ver com a religião. Essa é outra confusão. E a gente está vivendo isso aqui no Brasil. Os cientistas estão mostrando, olha, a saída para nós é a ciência. Porque tem uma maluquice aí falando de religião para cuidar dessas coisas. Então, não é disso que eu estou falando, de religião, dessa coisa que chamam de religião. Estou falando de uma dimensão mística que está na origem do teatro. É dessa coisa bem antiga nossa. Que está muito próximo na atividade criadora, né? Atividade criadora, teatro e religião, para mim, tem a mesma raiz. Não é essa coisa de seitas, né? Mesmo no sentido do cristianismo. O cristianismo é um negócio totalmente deturpado, não tem nada a ver com o que o Cristo pensou. Se você for olhar a igreja ortodoxa grega, os místicos cristãos, sim, mas o resto não, é tudo igual essas coisas de pentecostalismo moderno, essas coisas modernas, essas seitas, não tem nada a ver com... Não é disso que a gente fala, né? Claro, isso que é outro. Né? É repleta dessa condenação à ciência. Né? Isso é um absurdo. De fogueira o pensamento. Né? E essa reação do iluminismo e tal à religião, ela é legítima dentro desse contexto histórico. Né? Aí eu estava falando, claro, óbvio, concordamos nisso, eu estava falando mais de jogar a água com o bebê dentro, no sentido de que se a religião produziu horrores, né, significa que o ser humano não tem uma dimensão mística, ele é material, ele é um ser orgânico e ponto final. Né? Aí você vira uma visão restrita do ser humano que ignora alguns fenômenos, algumas coisas que depois precisa de outras áreas para vir se relacionar, né? A filosofia, a própria arte e tal. São outras dimensões que vão se ligar com as novas descobertas, com o autoconhecimento humano que a ciência produziu de forma fundamental, transformadora e, enfim, que vem complementando também a relação do homem com o mundo, né? Vem mudando radicalmente e complementando a sua relação com o mundo, que era baseado no mito, baseado em coisas criadas para satisfazer seus apetites de saber. E a ciência veio radicalmente transformar. A gente veio descobrir coisas que achavam que era verdade, que não eram, né? Viemos estabelecer novas verdades. Essa dinâmica é a tragédia humana. Né? Mas eu acho que, misticamente falando, pode existir dimensões em nós que não estão completamente soterradas e, às vezes, a vida moderna solapa. Como isso é feito? Claro que não são as religiões convencionais, as religiões aí, a gente vê surgir aí em deturpações da própria doutrina, não falo nem deturpações, das próprias doutrinas que elas mesmas dizem representar. Se não quiser falar de religião, fala da música moderna. Enfim, mas foi só uma questão de colocar a arte, de retomar aquele tema da transcendência, que é uma dimensão humana muito questionada na modernidade, mas que a gente não sabe, na verdade, a raiz. Para Nietzsche, para um filósofo, claro, pode ser uma mera mentira, para a ciência pode ser uma mera fantasia, mas o fato é que está presente na dimensão humana. Né?
essa vontade de transcendência. Pode ser uma fuga da realidade, pode ser algo constituinte do espírito, do que a gente chama de psique humana, né? De algo que não é tão palpável, verificável, mas que nos constitui. Enfim, é uma relação muito complexa aí que eu estou querendo trazer, inspirado, inclusive, pela sua fala sobre essa função, sobre essa relação, né, com a arte, que eu achei inspiradora, foi muito bom. Então, de Orlando coloca aqui uma questão meio misteriosa do filme, né? Não sei se vocês perceberam uma nuance. Nas aparições da mulher, ela sempre quebrava um bastãozinho daquele. Eu lembro de uma taboca, parece uma taboca. Entretanto, quando mesmo passa aquela imagem para um quadro, ele não coloca aquele elemento. Todos os bastõezinhos estão inteiros. Eu não consigo. No quadrado ele exclui o seu delírio. Joana, bem lembrado esse detalhe. E tem uma última cena que ele pisa, né? Me parece que é uma forma dele imaginar como ele via o mundo a partir também dos ruídos e retraduzia, né, ressignificava esses ruídos. Talvez fosse uma forma dele imaginar que uma conexão com a mulher, né? A quebra do biscoito produz um ruído, e já que ele não pode tocá-la, já que ele não pode... Enfim, não sei, estou fazendo uma leitura bem aleatória, bem... Né? Me imaginei agora vendo a cena e também intrigado com isso. Eu imagino que é uma tentativa dele criar uma conexão, ao mesmo tempo, paradoxalmente, barrocamente, uma conexão que é através da quebra, né? Através do esmagamento. Né? Enfim, é uma coisa bem barroca. Pode ser uma coisa bem simbólica nesse sentido. Eu fiquei tentando interpretar também, mas é interessante que no quadro ele exclua isso, né? Eu não lembro desse detalhe, né? Você está dizendo que no quadro, quando ele reproduz a cena que ele, né, pinta o biscoitinho com a garrafa, o biscoito é inteiro, né? Eu não tinha prestado atenção nisso, realmente. Mas se for isso, é como se ele imaginasse a quebra do biscoito, mas na hora de reconstituir a cena, a perfeição fosse retomada, né? Aquilo fosse uma figura, né? Não mais a representação da realidade que tem rupturas, que tem destruição, mas que essa destruição, essa é a forma de conexão. Talvez seja algo desse tipo, né? Assim, uma leitura... Bom filme é esse, é que a gente produz as leituras mais diversificadas porque são abertas. Né? E fica com alguns mistérios preservados. Mas é o que eu consigo pensar quando você me provoca, quando você provoca a gente com essa lembrança desse detalhe aí. Que são detalhes narrativos que vão ajudando a constituir o sentido geral do filme. Né? Realmente. Mas vale ver depois, né? Já que a gente pode rever, vale ver depois. A Diolanda, ela lembra também a escolha desse filme, o fato de também ser narrado assim como fita branca, por um personagem que vivenciou todos os fatos. Sempre abre aquela questão. E se fosse contado na visão de outro personagem? Seria outro filme. Aí a visão do Marin Marret sobre, né, a sua própria formação, a sua própria história de como ele se tornou um músico. É a visão dele, né? O filme narra a partir da perspectiva dele. Mas outra relação com a fita branca é a música. Uhum. No caso lá, a ausência de música, né? Que acaba configurando uma sociedade que conduz ao nazismo. Né? A ausência de música. Na fita branca, o professor chega a dizer que os alunos não são bons, eles não têm o sentimento da música. Né? E aquela sociedade, aquele microcosmo, é depois a sociedade vai dar forma à Alemanha nazista. E aqui é um filme também onde a música tem outra função, outra presença, que é sobre a superação. Não a superação, mas a sublimação da dor. Não é superada, mas é sublimada na forma de criação. Né? Uma criação profunda, intensa, íntima, muito íntima. Né? A solidão radical que eu estava falando antes é a característica do Santo Colombo. Né? A solidão mesmo na família. Ele tem 2 filhos que lembram que ele tranca na adega e ele esquece. Ele deixa de castigo e esquece. Ele esqueceu das filhas. Quer dizer, é um cara realmente que está desligado das relações. Acho que foi o Marcos que falou bem sobre isso aí, outras pessoas também retomaram. E eu acho que é isso, né? É uma solidão radical, né? Mas é uma música intensa, uma vida apaixonada. Né? Ele, pelo menos, é o que diz. Digamos que ali é o Marin que diz, né? Ele disse que vivia uma vida apaixonada. E isso não é compreendido de tudo por aquelas pessoas.
Maria Angélica diz que a boca quebrada na experiência de estar com uma mulher falecida. Deixa eu ver o que ele diz. Será que a boca quebrada? A Maria Angélica coloca aqui. Na experiência de estar com uma mulher falecida, sugere algo do campo metafísico, né? O filme inteiro sugere, a presença da imagem da mulher sugere algo metafísico, né? É claro que alguém vai levar para um lado que é uma imaginação, que é uma projeção física, é um estado, né, dele, mas alguém pode dizer que ele via realmente um espírito, outro vai dizer que ele, né, enfim, mas certamente é do campo metafísico. Talvez o filme inteiro coloque a arte no campo metafísico, no campo de uma releitura, de uma relação com a dor, né? A palavra que ele repete é a dor, é luto, é perda. É como se a música só servisse por conta, só aparecesse, só fosse música verdadeira se relacionasse profundamente com a dor. Né? A gente não vê ele falar da alegria. Ele fala da vida apaixonada. Isso é interessante. A música para ele é a dor. Né? Me parece isso é bem marcado. É isso. E então, estamos por hoje. Vai tocar uma flauta para nós? Quer tocar, Wilson? A cara dele. Eu não vou pedir, não, vou perguntar, porque às vezes não quer. Na verdade, eu fiz uma trama, para você talvez dar uma tocadinha para nós. Eu teria que ensaiar, né? É? Tinha queima-roupa. Wilson. Vamos marcar um dia, então, para você tocar. Tem um amigo nosso, viu, que é assim. A flauta doce nem está aqui. A flauta doce ele pega o violão, viu? Aí você fala assim, epa, vai rolar uma música. Aí daqui a pouco você ouve aquele afinamento, aí meia hora, 40 minutos, uma hora. Aí você fala assim, a porra vai começar agora. Aí a pessoa levanta e fala assim, assinei, vou guardar. Bom, gente. Então, é isso então, né? Acho que hoje foi bom, né? Graça falou que faltou o Luiz, ela chegou agora. Graça. Mas a gente vai estar disponibilizando até amanhã. Lembrando que está gravado, a cada live é gravada, e a gente está disponibilizando lá no site do cinematógrafo.arte.br, artemudo, art.br. Tem uma página lá e a gente está colocando as lives anteriores, já tem 3, falta a última e esta, para formar a 5ª. Né? Aí vocês podem ver. A Laís está perguntando aqui, Wilson, autoriza passar o seu contato? Vou pedir a Mel e Fabrício. A Laís está retomando a iniciativa cultural aí. Deve entrar em contato com você sobre isso. A gente faz isso, sim. Quero mais uma vez agradecer a presença de Wilson, né, que topou de supetão participar desse encontro, que eu liguei para ele hoje de manhã cedo. E dizer que para a gente foi uma colaboração, né, não tenho nem como dizer o tamanho e o significado que tem para mim pessoalmente, e acho que todo mundo também gostou, e é isso. Valeu, Wilson, obrigado. Olha a Cíntia ali, Cíntia foi para algumas sessões nossas de cinematógrafo, de cineasta, tudo bem? Ela... Valeu, Margarete, Grácia, Antônio de Pádua, tem gente ainda, valeu. Participações aí, Bruno, valeu, Marcos, excelente, vai provocando a gente. O bom é, como a gente diz em todo final das conversas, né? Essas experiências vão também transformando as nossas próprias visões dos filmes, né? Junto com você, a gente vai fazendo essa troca e também muita coisa em nós se transforma. Para a gente é muito estimulante, participem sempre. E eu quero que você depois compartilhe aí, viu, Wilson? Se você puder com a gente as suas impressões do filme, que aí eu também compartilho no grupo. Nem que seja um breve comentário, porque eu acho que seria interessante também. Valeu. Júlia Mayumi. Ok, vou assistir. Com a assessoria de uma psicóloga. Nádia. Valeu. Agora a gente vai... Valeu, Tadeu. Vai se conectando aqui no grupo, a gente manda aqui alguns nomes que algumas pessoas pediram. Milene. E aí a gente vai se falando depois, Wilson. Um grande beijo para você. Obrigadão mesmo, de coração. Idem. Foi uma alegria ter você Obrigado. aqui. Obrigadão aí. Viva a sala de arte, que a gente retorne, quem sabe quando ainda, mas
enfim. Para a gente poder ser um homem comum, né, Wilson? Não vai ter outra daqui a 8 dias, uma semana, não? Vai, esse está dizendo a sala mesmo, a sala para a gente poder... Sim. Esse encontro a gente está fazendo aos sábados, nesse horário, às 16 horas, e às quartas à noite. E nos intervalos a gente indica cada filme. Okay. Amanhã a gente vai indicar o filme para a gente falar na quarta, e depois a gente indica o filme para falar no sábado. E aí vai fazendo, enquanto durar esse período de distanciamento, é uma forma de a gente manter os encontros, trocar as ideias e ver os filmes, não juntos propriamente, mas de certa forma vivenciar os filmes juntos. Né? É isso. Agradecemos aí a participação de todos vocês. Obrigadão a participação, sempre boa, sempre rica. Valeu, Bruno. Valeu, Mário. João Lopes, Grácia, que já falou que perdeu. Mas, Grácia, veja depois, se puder, lá no site. E se você quiser, pode ver, né? Não se perde, não. Tá bom? Valeu, gente. Vitor, está lá presente. É bom que a gente lembra dessa galera toda aí, ó. Que saudade de encontrar. Não chore, não. Não chore, não. É isso? Nós agradecemos a oportunidade. Além de tudo, foi bom rever o Wilson. A Antoniélia Fonte, que conhece o Wilson aí, está ali revendo. São os amigos de Belo Horizonte. Baianos estão morando em Belo Horizonte. O ganho desses encontros virtuais é isso, né? O Sanatório da Sala de Arte é para quem está aqui. Agora qualquer lugar participa. Grécia perguntou aqui, o Wilson já tocou? Tocou, Grécia. Tocou um concerto aqui, você perdeu. Brincadeira, não deu para tocar hoje, não. Mas a gente vai marcar com ele um dia, quem sabe aí. Ele faz um ensaio.